Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, eu quero explicar como me tornei petista morando na Europa. Eu quero chegar nesse ponto porque toda essa história que tem acontecido, sabe quando alguém te chama pra briga? Me chamaram pra briga quando o Bolsonaro foi eleito. Desde 2013, 2011, um erro grave, eu já publicava coisas do Bolsonaro, absurdos que ele postava, falava, e a minha indignação era: como que esse cara pode ter direito de estar solto, estar livre? E ele foi eleito o presidente do Brasil em 2018. Então, quando toda essa ideia surgiu de ser candidato no Brasil, eu acho que voltei no modo operandes de 2013, quando eu fazia todo aquele barulho contra ele e contra o PT também. E depois o PT deu uma baixada, eu fui embora do Brasil em 2015, eu desliguei geral do Brasil para poder viver a cultura aqui, para entender o que acontecia, quais eram as experiências que eu precisava experimentar, e eu dei uma desligada assim por uns de 2015, 16, 17 e 18 eu voltei a acompanhar a política do Brasil. E aí de repente, eu achando que era um absurdo, até lembro da Pablo Vittar falando que se o Bolsonaro ganhasse, ela sairia do Brasil. E eu tava achando aquilo tudo muito cartunesco. 2018 chegou, ele recebeu uma facada. Eu me lembro que eu postei no Facebook dizendo: nem todos os anjos têm asas. E eu arrumei uma confusão muito grande. Muita gente veio assim, 18 pessoas em uma única thread, e depois disso muita gente começou a brigar comigo, e baixaria e palavrão, e o pessoal me avisando por WhatsApp: olha, estão brigando com você. E eu voltei pro Facebook, briguei e tal, não sei o que. Aconteceu. A eleição aconteceu, o Bolsonaro foi eleito, e eu me perguntava todos os dias como que esse cara, que não deveria ter direito de viver em sociedade, ganhou pra presidente. Ele foi eleito para presidente da República de um país muito importante. Primeiro ano, 2019, já surgiu aquela aberração: menino veste azul, menina veste rosa, daquela ministra da goiabeira. Menino veste azul e menina veste rosa! Vamos engolir, né? Isso é democracia, vamos ter que engolir isso. Depois disso, o que acontece? Um ano inteiro de aberrações. Quando chega a pandemia, negacionismo do início ao fim. Tudo que era pra fazer, ele fazia ao contrário. É pirraça? É problema mental? Qual que é o problema? E aí as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se indignando, e aí eu me vejo acuado de familiares, de amigos, de pessoas que eu realmente gosto e amo, apoiando alguém que queria o seu extermínio, alguém que quer o seu fim. Aquele sentimento de acordem, vocês não entendem o que está acontecendo. E de repente, brigas, as pessoas deletando, as pessoas brigando, pessoas defendendo uma coisa que não dá pra defender. Aonde eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar dessa história: como eu, vivendo Na Europa, me tornei petista. Eu comecei a analisar todas as políticas públicas que existem na Europa, na Inglaterra, na Alemanha, na França. Eu comecei a analisar o que o governo faz para as pessoas que são pobres, como que ele acolhe essas pessoas, como ele distribui a renda, e ele integra os pobres com os ricos. Ou seja, quando você vai viajar de avião, não tem essa distinção de pobre e rico. O que no Brasil, eu pude vivenciar essa experiência onde os pobres estavam voando, os pobres estavam viajando de avião, as pessoas levavam 5 dias para chegar no Nordeste, saindo de São Paulo, eles estavam chegando em 3 horas. Foi uma alegria muito grande. Porém, o que aconteceu? Os bastidores da elite era contra isso. Eles reclamavam: o avião tá cheio, tirando sarro. Era uma coisa assim que eu vejo hoje, era o quanto o preconceito institucional estava instalado na gente, em mim. Eram muitas piadas, esse aeroporto não é mais aeroporto, é rodoviária, acabou o luxo, acabou isso, acabou aquilo, eu quero ser Europa. A ideia que eu sentia, essa é a minha percepção, gente, eu não sou o dono da verdade, é apenas o que eu estou querendo mostrar para vocês, o que eu sinto, porque
as minhas decisões foram mudando ao longo do tempo. E daí eu entendi que aqui não tem essa ideia de diferença social. Depois de uns 4 anos eu comecei a ler alguns sociólogos brasileiros, o Gessé Souza foi um deles, do qual eu gostei muito de ver as comparações que ele fazia e eu pude ligar tudo isso. E um dos pontos bem importantes que eu queria comentar com vocês foi o fato de eu ter uma cidadania italiana, que abriu as portas para eu poder morar no exterior sem visto. Era tido para mim como o máximo, sabe? Como se eu fosse especial. Eu tenho double citizenship, eu tenho 2 passaportes. Era uma coisa assim que... Porém, quando eu me mudei, daí vem o negócio, vem o ó do Borogodó. Eu percebi que eu era um merda, não era nem mais nem menos, eu era apenas um que tinha direitos e deveres. Isso não te levava a lugar nenhum, não te dava ticket na primeira classe, não te dava... E daí eu percebi que muitas das políticas públicas implantadas durante o governo do PT já existiam aqui 40 anos atrás. Um dos fatores interessantes que eu entendi foi a televisão paga, as pessoas pagam televisão aqui e não tem propaganda, é uma televisão estatal que é a BBC. No Brasil, o Lula propôs isso, ele foi massacrado pela imprensa. Diziam que ele estava fazendo propaganda política. Bom, gente, então é isso. Essa mensagem que eu queria passar para vocês. Esse é um dos meus primeiros vídeos. Provavelmente não tá legal, mas é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de explicar as minhas percepções políticas, como eu estudei relações internacionais, então eu tive muita teoria política na escola, na faculdade. Bom, gente, então é isso. Essa foi a minha percepção das diferenças entre o Brasil e a Europa. Eu pude perceber aqui o prestígio que o presidente Lula tem na Europa. Eu acho que ele é um líder nato, porque depois são outros desafios. Então, até mais.